Jesus, glória a Deus. Agora sim, né? Pode sentar, meus irmãos, fique à vontade. Aleluia. Como eu disse aos irmãos no começo, tem uma palavra que eu estou remoendo ou ruminando. Remoendo é muito ruim. A palavra é ruminar. A conexão de ruminar, ela é um pouco estranha, né? Porque no sentido da animal, porque o animal, o camelo, por exemplo, ele come a comida, ele engole, vai para o estômago, depois ele volta de novo e ele continua mastigando aquilo, né? É um animal para o deserto, ele precisa de reter líquido e ter energia, né? Mas à luz da palavra, ruminar é uma palavra que você acha que já entendeu, mas de repente ela volta para a tua cabeça, volta para o teu pensar, para as tuas reflexões. E eu confesso que eu tenho tentado fugir deste texto, mas eu não estou conseguindo. O Senhor tem me levado a estar meditando nele, ainda que involuntariamente. Então, que o Senhor nos dê graça para meditar nesse texto. Filipenses capítulo 3, verso 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou na projeção. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 10. Vamos ler então? Vamos lá? Dá para a gente ler junto, é só um versículo. Pelo menos por enquanto. Vamos lá? 1, 2, 3. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Será que a gente consegue ler esse texto de novo pensando um pouquinho mais profundo? Vamos lá? Olha, coloca aí na primeira pessoa. Ao invés de ser Paulo, que seja você e eu. Então você vai falar, eu quero. Vamos lá então? Coloca pra gente de novo aí o texto. Então tira o quero, coloca diretamente eu. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu. Isso. Eu quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Em algumas versões fala, participando dos seus sofrimentos. Feche os teus olhos por alguns segundos. Espírito Santo, que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite. Que a revelação da Tua palavra encontre o nosso coração como uma terra fértil. Sedenta para ouvir a Tua voz, para ser ministrado por Ti. Que nada, nenhuma inquietação venha roubar de nós a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus. Então eu peço a você agora que dê de presente a sua atenção a Jesus. Só vá ao banheiro e beba água nesse momento se você realmente precisar. Se não, concentre-se aqui com a palavra de Deus. Os papais, mamães que têm os bebezinhos são uma exceção, que bebê é bebê. Não tem o que fazer e eles estão dentro do contexto do culto, eles fazem parte desse contexto, eles são bem-vindos aqui. Fala amém? Eu cresci numa época que os cultos não tinham o Kids. E uma época muito rígida, né? Eu sentava do lado da minha mãe, começava o culto, e eu criança começava a balançar o pezinho. Minha mãe, não balança o pé. E eu ficava, meu Deus. Eu não culpo a minha mãe, porque foi o que ela aprendeu. Ela não fez por mal.
Mas a gente foi aprendendo que Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. A gente procura cuidar, orientar, mas criança é criança. Então que Deus nos dê esse entendimento e que nós agora possamos nos concentrar na palavra de Deus. Fala amém? Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, que é conhecida como a carta da alegria, como eu disse há pouco para vocês, ele estava preso. Qual era a condição de Paulo? Preso. Nesta prisão, ainda era uma prisão domiciliar. Não era uma prisão ainda, como quando ele vai falar com Timóteo, já sombria, já solitário, já acorrentado, já em despedida. Porque a carta de Paulo a Timóteo, ela tem um tom de despedida, de quem já está indo embora, sabe que está para morrer. Então este é o momento em que Paulo não está como um líder em ascensão. O apóstolo Paulo está em encerramento de carreira. E nesse momento, ele não pede livramento, ele não pede mais influência, ele não pede para Deus para escrever mais livros. Apesar de estar escrevendo essa carta à igreja, ele não pede restauração da imagem, ele não está preocupado com a reputação dele, o que vão pensar de mim, preguei o evangelho e agora estou preso. Paulo pede por revelação. Paulo não pede para ser solto, Paulo pede por uma revelação, mais revelação. Sabe, o tema dessa mensagem é a beleza de conhecer a Cristo. Fala comigo, a beleza de conhecer a Cristo. Ou conhecendo a beleza de Cristo. Sabe, às vezes a gente acha que conhece Jesus. Tem um ditado popular que diz que se você quiser conhecer uma pessoa, você precisa sentar com ela e comer 1 quilo de sal. Alguém já ouviu esse ditado? Mas eu entendo que se nós queremos conhecer a Cristo, nós precisamos permitir que Ele abra os nossos olhos. Que nós venhamos sentar à mesa com Ele e olhar nos olhos dEle. E permitir que Ele se revele a nós. E o Espírito Santo ministrou meu coração 3 verdades poderosas, ainda não vamos aprofundar, eu vou apenas citar, que quem deseja conhecer a Cristo, precisa entender que Ele se revela muito mais no chão da vida, do que nos palcos e a plataforma. Que Ele se revela a nós, no dia a dia, nas coisas mais pequenas e triviais, do que muitas vezes nos lugares que nós julgamos ser os lugares do espetáculo, do show da fé, como dizem por aí. Porque a Bíblia que eu creio, ela não fala que a fé dá show. A fé não veio para dar show. A fé veio para mostrar que nós precisamos de um firme fundamento. Então Paulo foi um grande homem. E a sensação que dá, Ronaldo, é que parece que ele está terminando a vida fracassado. Parece que os últimos dias de Paulo, a sensação que dá ao ler os textos, humanamente falando, é que o ministério, eu vou parafrasear, a empresa, os negócios, tudo que Paulo tinha construído parece que deu errado. Eu não sei você, mas acho que também, assim como eu,
nós já passamos por momentos na vida que você já falou assim: meu Deus, parece que tudo que eu fiz não valeu de nada. Eu já pastoreei igrejas, já cuidei de pessoas que eu investi tempo, horas, dias, noite, madrugadas, e depois eu fiquei com uma sensação de que não valeu de nada, não adiantou nada, porque a pessoa foi lá e fez pior. Só que eu tenho aprendido que conhecer a Cristo não é sobre os meus resultados, não é sobre aquilo que eu tenho como expectativa de como deve dar certo, mas é do quanto eu estou recebendo a revelação clara de quem Ele é, de quem eu sou e se eu estou nele. Paulo está num momento em que as pessoas que ele julgou que estariam com ele não estavam. As pessoas que ele imaginou que o apoiariam não estavam apoiando. E ele está num tom de despedida. E ao invés de você ver um homem como Paulo terminar os seus dias reclamando, eu fico pensando, gente, olhe para cá, o inferno inteiro olhando para Paulo dizendo: está vendo, Paulo, você pregou, você viajou, você plantou igreja, você cuidou de um monte de gente, você fez tanta coisa para o reino de Deus, olha como você vai terminar a sua vida preso e daqui a pouco morto, decapitado. Será mesmo, Paulo, que valeu a pena tudo que você fez pelo evangelho, pelo reino? Será mesmo? E Paulo chega ao ponto de dizer: eu estou sendo derramado como oferta. Só alguém que tem uma revelação muito clara e profunda é capaz de viver tudo o que viveu e chegar nos seus últimos dias e dizer: eu estou sendo derramado como oferta. Só alguém é capaz de dizer, que tem a revelação de Paulo, e dizer: se eu morrer, para mim é o quê? É lucro. Se viver é Cristo, glória a Deus, é Cristo. E se eu continuar vivo, glória a Deus por isso. Mas se eu morrer, é lucro. Não considero a minha vida preciosa, tão maravilhosa. Eu só quero conhecer a Cristo. E eu quero fazer parte dos seus sofrimentos. Sabe, meu irmão, o evangelho que nós pregamos e cremos é sim o evangelho que transforma, que cura, que liberta, que prospera. É o evangelho que abre portas, que restaura famílias, casamentos, sim. Mas o Espírito de Deus quer nos levar a um nível mais alto ou mais profundo, para que nós venhamos conhecer o evangelho que nos leva a ter a revelação e o entendimento ao ponto de ter a disposição de sofrer os sofrimentos de Cristo, de tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Então Paulo, ele está no momento de concluir a sua jornada, e talvez os seus inimigos, talvez a sociedade, talvez os políticos que estavam prontos para crucificá-lo, ou melhor, para decapitá-lo, achavam que as suas palavras seriam palavras de clemência. Por favor, não me matem. Por favor, me livrem dessa morte. Por favor, me soltem dessa cadeia, desta prisão. Mas tudo que eles puderam ouvir foi: eu estou sendo derramado como oferta. Morrer para mim é lucro. Meu irmão, eu creio que o Senhor Jesus está nos chamando para dias em que nós venhamos sim sonhar com conquistas, trabalhar pela prosperidade da nossa casa, da nossa família, mas o Senhor está nos chamando a um nível que nós não venhamos mais ter nenhum tipo de apego com essas coisas da vida.
Nós vamos trabalhar e lutar para o bem da nossa casa, da sociedade, mas nós também ansiamos a eternidade e ansiamos ter a revelação clara de Jesus, de quem Ele é. O Jesus que se revela na dor, o Jesus que no momento que eu não tenho nada, eu sinto o seu colo, o seu abraço, o seu sustento, a sua direção, as suas palavras de conforto. O Jesus que me faz entender que de fato Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é a razão, Ele é a inspiração, Ele é a motivação e a direção. Paulo nos ensina que viver é muito bom, mas estar com Jesus é melhor ainda. Paulo nos ensina que todos esses sofrimentos da terra são triviais, são passageiros, mas uma glória futura, tão maior, está nos aguardando. Eu quero que você, com muito amor e carinho, vira para a pessoa do teu lado e fala assim para ela: os teus sofrimentos não se comparam com a glória que está por vir. Fala para ele assim: apenas descanse no Senhor, permita-se conhecer Jesus neste momento que você está vivendo. Aleluia, aleluia. Conheça Jesus. Jesus está no caminho da mãe que está chorando a perda de um filho. Jesus está no caminho e junto com um pai que perdeu o emprego. Jesus está agora com alguém que está no hospital aguardando uma cirurgia. Tem um Jesus se revelando dentro de uma cela de prisão. Tem um Jesus se revelando a alguém que está dizendo, recebendo um diagnóstico agora do médico: não temos mais nada o que fazer, você está sendo desenganado. E ao mesmo tempo que o médico fala para ele: você está sendo desenganado, ele pode dizer como Estevão: eis que vejo os céus abertos diante de mim. Há um Jesus que se revela no chão da vida, nos momentos de dor, os momentos em que eu pude conhecer a revelação de quem Cristo é. Por mais difícil que seja dizer isso, para muitos religiosos é um choque. Não foram momentos de glória, não foram momentos de conferências. Foram momentos em que, por exemplo, eu estava na minha cama, sem conseguir levantar, em depressão, com dores no corpo, com mal-estar, e os meus filhos e a minha esposa colocaram as mãos na minha cabeça e orar, e a minha filha, meu filho dizer: Jesus, cura o papai, dá saúde para o papai, Jesus, sara o papai, Jesus, não deixa o meu papai morrer ainda. Eu ouvi esse tipo de coisa, eu pude rever quem eu sou, e eu pude ver a revelação de Jesus. Quando eu errei como pai, e chegar para os meus filhos, para minha esposa, e falar assim: olha, eu errei, eu pequei, eu falei com isso com vocês, eu quero que vocês me perdoem. E a minha filha, meu filho, minha esposa, de pronto, vinha me abraçar e falar: nós te amamos, papai, nós te perdoamos, fique em paz, eu te perdoo. Eu vejo Jesus nisso. Eu conheço o Jesus da cruz. Quando eu vejo alguém que não merecia perdão, misericórdia recebendo, eu vejo Jesus da cruz dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu começo a ver a beleza de Cristo, a revelação de Cristo. Sabe, nós estamos acostumados a dizer, a ouvir: você vai ter vitória, tudo vai dar certo para você, confia no Senhor. Eu sei que é verdade, Jesus é o Jesus da vitória, Ele venceu a morte.
Será que Ele não pode vencer os problemas que eu e você lidamos? Ele venceu a morte, meu irmão. Ele venceu o inferno. Ele tomou a chave da mão do diabo. Ele é Jesus, Ele é Senhor, Ele é vencedor. Mas eu quero que você se lembre de algo mais importante. Jesus está mais preocupado que você conheça na revelação pessoal de quem Ele é, do que aquilo que Ele pode te dar. O que Ele pode te dar, humanamente falando, é pequeno com a revelação celestial do que Ele pode fazer dentro de você. Então Paulo, ele está mostrando para nós o que é conhecer Jesus. Enquanto eu meditava e medito nesses dias esse texto, eu fico pensando, Jesus, como é lindo ter a revelação do Senhor. Porque Paulo estava preso, mas o seu espírito estava livre. O que ele via, Haroldo, pesquisem no YouTube a prisão, a última prisão que Paulo esteve. Poucos metros, o que ele via era pedra. Pedra. Ele não via uma árvore, ele não via o sol. O que ele via era um lugar sombrio, escuro, frio, pedras. A comida que ele recebia descia por uma corda, numa bacia, lá no fundo. Ele não via nem a pessoa que dava comida para ele. Mas, meu irmão, os olhos espirituais de Paulo estavam abertos. Porque quem tem a revelação de Cristo não precisa ver árvore, não precisa ver o sol. Ele só precisa ver o sol da justiça. Ele só precisa ter a revelação de quem Cristo é. E ao fechar os olhos da carne, ele abre os olhos da fé. Ele recebe a revelação. Se nós queremos receber a revelação e conhecer a beleza de Cristo, nós precisamos, repito, conhecer a Cristo no chão da vida. Fala comigo, conhecer a Cristo no chão da vida. Paulo fala na segunda carta ao seu discípulo e filho na fé, Timóteo, capítulo 4, verso 16. Vamos ler juntos o texto? 1, 2, 3. Na primeira vez que fui levado, ninguém me acompanhou. Todos, que isso não seja... Você está lendo o texto? Ele diz, fui abandonado, mas que isso não seja cobrado deles. Parece que para alguns, ao ler esse texto, parece que Paulo está lamentando. Ele está contando a verdade. Aqui, já ao falar com Timóteo, é a segunda prisão, que é o local fechado, não era domiciliar. Mais ou menos 5, 6 anos após a primeira prisão, quando ele escreve a carta aos Filipenses. E aqui, Paulo ele está refletindo sobre a realidade de uma vida entregue ao Senhor. E é muito semelhante ao sofrimento de Cristo, sim ou não, irmãos? Quando Jesus foi para a cruz, Pedro negou ele. Os seus discípulos fugiram, se espalharam, e Jesus ficou sozinho. Ninguém estava com ele. Jesus sentiu tamanha solidão, que ele na cruz, ele brada, Pai, por que me abandonaste? Paulo participou desses sofrimentos. E é neste texto de despedida, já na segunda prisão, que ele está só, sentindo frio, porque no texto adiante ele pede até para que alguém leve a ele uma capa, para que ele possa se proteger do frio, próximo da morte. É nesse cenário que ele diz, combati o bom combate. Eu terminei a minha carreira, e eu guardei a minha fé. Escute, irmão, o chão da vida é o lugar onde Deus remove todos os falsos apoios.
é quando os amigos não ficam, é quando o reconhecimento não vem, é quando o ministério não cresce, é quando a resposta não chega. É ali que se descobre se nós seguimos a Cristo ou apenas os resultados que nós estamos esperando, ou as recompensas. Jesus disse algo parecido lá em João 6. Quando muitos foram embora, ele não correu atrás de ninguém. Ele perguntou aos 12: e vocês, querem ir embora também? Querem ir embora também? E aí foi onde Pedro fez a sua fala através de uma revelação. Ele disse: para onde iremos nós? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Escute, irmãos, o amor de Cristo não manipula. Jesus podia falar assim: vocês vão embora? Na hora que vocês tiveram fome, eu multipliquei os pães. Muitos aqui fariam isso. Vocês vão embora? Mas na hora que você teve a sua sogra enferma, Pedro, eu curei a febre dela, né? Vocês vão embora? Na hora que você estava afundando no mar, Pedro, eu segurei na tua mão e tirei você de morrer afogado. Jesus não joga na cara. Jesus não manipula os seus feitos. Jesus não fazia isso. Sabe por quê? O próprio Cristo sabia quem Ele era. Ele era filho amado de Deus. Quem tem a revelação da sua identidade não manipula e não cobra amor de ninguém, não obriga ninguém a ficar, porque ele sabe quem ele é em Cristo, e Cristo ele não manipula. Meu irmão, eu escute o que o Senhor está falando com você e comigo nesta noite. Se Cristo não te promover conforme você tem pedido, você continua com Ele. Se Cristo não te responder no tempo que você quer, você permanece com Ele. Se Ele permitir o chão sair de baixo, você ainda o chama de Senhor. Porque se você ficar, ainda que tudo isso aconteça, ainda que você não tenha uma resposta, ainda que você não seja promovido como você esperava, ainda que os resultados que você aguarda não aconteçam e você fica, você vai ter a chance de ter a revelação clara de quem Cristo é. Porque você não está mais como um menino atrás das mãos de Jesus, mas você está buscando a face dele, dizendo: Senhor, eu quero conhecer-te, eu quero a revelação clara de quem tu és. Eu não quero passar a vida como um menino na fé. Eu até posso passar por esta fase, mas eu quero amadurecer ao ponto de sentar à mesa contigo, ao ponto de fazer parte dos teus sofrimentos, ao ponto de tomar a minha cruz e te seguir. Jesus, nossa atenção, porque conhecer a Cristo no chão da vida é amar a presença dEle mais do que as promessas dEle. Quem aqui tem promessas, diga amém. Mas se você morrer e algumas delas não se cumprirem na tua vida, se cumprirem na vida dos teus filhos, dos teus netos, você vai ficar triste. A Bíblia fala em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11, lá no final, o texto surpreende. E o texto diz assim: muitos desses não viram a promessa se cumprir, ou não receberam. E o texto não termina com derrota. O texto diz assim: o Senhor os levou para si, porque o mundo não era digno deles. Nós estamos vivendo dias em que parece que a performance é mais importante, ser visto é mais importante, as comparações são constantes, as métricas de status e métricas espirituais são constantes.
Mas o Espírito de Deus está nos dizendo: eu não estou formando pessoas para se parecerem com o mundo. Eu estou formando filhos que têm uma paternidade celestial. Diga aleluia. O chão da vida hoje pode ser o ministério invisível. Neste exato momento, tem alguém no hospital orando pelos enfermos, que não tem uma igreja grande, não é um empresário de sucesso, não tem um cargo poderoso, mas é um capelão, cheio do Espírito Santo, que está impondo as mãos e ninguém sabe que ele está lá, mas como um verdadeiro anjo de Deus, está liberando vida e ressurreição, vida e ressurreição, vida e ressurreição. E Deus está olhando e dizendo: muito bem, servo bom e fiel, em breve você vai estar na tua recompensa. Ministérios invisíveis. O chão da vida nos leva a conhecer a beleza de Cristo nas fases de silêncio, aonde a gente ora, e tudo que a gente tem de Deus é o silêncio. O chão da vida nos leva a conhecer ao Senhor quando a espera parece que não tem fim. Você espera e parece que não acontece, só dói. É quando um sonho não aconteceu. É justamente nesse chão que Cristo se revela suficiente. Paulo estava nos seus últimos dias e perante a uma sociedade, Paulo fracassou. Mas Paulo não fracassou. Escute. Paulo morreu como prisioneiro do Império Romano. Parece até ironia. Nero, o imperador que ordenou a sua morte, ele entrou para a história como um tirano. Paulo, prisioneiro, condenado, entrou para a história como um apóstolo das nações. Nero tinha o poder da espada, Paulo tinha o poder do evangelho. Meu irmão, o Império Romano caiu, mas as cartas de Paulo continuam falando até hoje. E aí, quem é que ganhou no final? Quem é que festejou no final? A minha Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Naqueles dias, Nero celebrou. Nero disse: eu sou importante, eu tenho poder. Está vendo? Eu findei o ministério, a carreira deste homem que importunava tantas cidades. Resolvi o problema, acabei com ele. Mas mal sabia ele que aquele era o momento em que Deus havia permitido o fim do ministério apostólico de Paulo. E mal sabia ele que o fim era físico, era humano, mas era o início de um novo tempo para a história da igreja. Meu irmão, quando uma semente das mãos de Deus cai na terra, morre, ela dá muito fruto. Paulo morreu, mas o evangelho multiplicou. Olhe para cá. O Espírito Santo está falando com você, assim como ele está falando comigo. Escute, será que nós estamos vivendo no chão da vida e conhecendo a beleza de Cristo, ao ponto de tomarmos parte nos sofrimentos dele, ao ponto de termos o entendimento: Senhor, ainda que o Senhor me leve desta terra, que a minha vida seja uma oferta derramada, uma semente que morre na terra, mas na minha morte, que o Senhor venha celebrar frutos incalculáveis, um legado que muda famílias, gerações, pensamentos, ideias, e não é sobre números, mas é sobre o impacto que a nossa vida vai deixar.
Se Cristo não volta, ou nós voltarmos para Ele, fala comigo assim: é no chão da vida que eu conheço Cristo. Se nós queremos conhecer a Cristo, precisamos conhecê-lo na profundidade da alma. Fala comigo, na profundidade da alma. Versos 7 e 8 de Filipenses 3. Filipenses 3, 7 e 8. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu. Paulo não fala isso por frustração. Paulo não está frustrado. Ele fala por uma revelação. Ele tinha status religioso, como eu disse, formação aos pés de Gamaliel, autoridade, prestígio, mas quando ele encontrou Cristo, quando ele viu a beleza de Cristo, algo mudou dentro dele. Porque a profundidade da alma é o lugar onde as motivações são expostas. Escute, não é o que fazemos e por que fazemos. Cristo nos confronta não apenas no pecado visível, Ele confronta a intenção invisível. Jesus dizia: vocês limpam o exterior do corpo, mas o inferior está desalinhado. Você quer conhecer a Cristo, a beleza de Cristo, ou quer que Cristo valide os seus planos? Você quer conhecer a beleza de Cristo, ou você quer que Ele assine embaixo os seus propósitos, os seus objetivos? Às vezes a gente ora, buscando alguns resultados, que são lícitos, muitos deles são lícitos. E a gente ora com fervor, para Jesus curar, para Jesus promover, para responder, para fazer milagres. Mas quando eu tenho a revelação da beleza de Cristo, eu não oro apenas por isso, com intensidade, mas eu oro com intimidade, e eu busco a Jesus, dizendo: Jesus, eu quero te conhecer, e eu quero conhecer a tua vontade. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deixa ele pensar, deixa ela pensar aí. Talvez você sabe muitas coisas que você quer que Deus faça, que Cristo faça. Paulo, até um certo momento, ele tinha muita convicção sobre o que ele queria que Cristo fizesse, até o momento em que ele recebeu a revelação, e ele já não dizia mais: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não, ele entendia e dizia: Senhor, eu compreendi a tua vontade, eu estou aceitando a tua vontade, eu estou andando na tua vontade. Há uma diferença muito grande entre ser usado por Deus e ser transformado por Deus. A profundidade da alma é o lugar onde o orgulho é tratado, a vaidade é exposta, a insegurança é curada, a identidade é redefinida. Nossa geração tem sido treinada para parecer forte. Escute, treinada para parecer forte, mas infelizmente a profundidade da geração está mostrando vulnerabilidade. Gente, não é pecado chorar.
É pecado chorar? Não. O Senhor Moisés dizia até isso, não no sentido de humilhar os jovens, mas de trazer direção. Mas o que tem de jovem, rapaz, homem, falando dos homens, cheio de opinião, cheio de ideias, cheio de frases como eu sei, eu já sei, eu posso. E como ele disse, bem diz, não sabe dirigir, índio, nem um carro manual. Se der um carro manual, não sabe dirigir, mas tem habilitação. Só sabe dirigir o carro automático. Se o carro quebrar, não sabe verificar se é uma bobina, Ronaldo. Se o cabo do combustível soltou, não sabe fazer um pré-diagnóstico. Como disse bem Moisés, uma geração que vai no YouTube para ver um manual de como trocar uma lâmpada. Chat, me oriente, como eu faço para trocar uma lâmpada? Sabe como eu aprendi a trocar a lâmpada? Tomando choque e trocando a lâmpada. Chat, como que faz para trocar a resistência de um chuveiro? Ou trocar um chuveiro? Mas é uma geração cheia de opinião. É uma geração que parece muito forte. Que sabe de tudo. Que tem resposta para tudo. Que tem ideias para tudo. Mas bastou o primeiro conflito emocional. Bastou o primeiro problema. Estão depressivos, chorando, desesperador. Como por exemplo o rei Acabe, em que foi comprar um terreno e o cara não quis vender o terreno para ele, e ele foi para casa chorar. E ele era o rei, o homem que mandava em tudo, virou a cabecinha para a parede. A mulher dele chega e fala assim: o que aconteceu? E ele diz: eu fui comprar um terreno e o homem não quis me vender. E ela olha para ele e fala: é assim que um rei de Israel se comporta? Meus irmãos, homens que estão aqui, quando você conhece a beleza de Cristo e tem a revelação de quem Ele é, você está pronto para morrer pela tua família. Você está pronto para entregar a sua vida. Você não tem medo dos desafios, ainda que eles te assombrem, você vai à luta, você enfrenta-os, porque você tem a revelação clara de quem é Cristo. Nós precisamos entender que quando nós desejamos ver a beleza de Cristo, o Senhor vai confrontar a profundidade da nossa alma. Tem muita gente vivendo da alma, e a alma ela vai gemer, a alma vai chorar, a alma vai dizer: vai para a tua casa, fica lá quietinho, chora, vai, se lamenta. Mas quando eu conheço a revelação de Cristo, eu vejo o Senhor curando o meu orgulho, a minha vaidade, as minhas inseguranças, e restaurando a minha identidade. Como que Cristo se revela, pastor? Na profundidade da minha alma, quando eu confesso as minhas fraquezas, quando eu abro mão da comparação, quando eu desço desse senso de autopromoção, da necessidade de estar num lugar que eu seja visto, quando eu permito que Deus trate aquilo que ninguém vê. Fala para o seu irmão: você quer ver a revelação de Cristo? Você quer ver a beleza de Cristo? Então permita Jesus entrar na profundidade da tua alma. Aleluia! Paulo está dizendo para mim e para você: não é sobre a imagem, é sobre a essência. Paulo entendeu que tudo o que ele achava que definia ele como alguém importante, não define mais. Porque agora Paulo entende: Cristo é tudo. Eu achava que era o meu estudo
de Gamaliel. Eu achava que era o meu diploma, eu achava que era o meu status, eu achava que era a minha influência, mas eu percebi que Cristo me define. Meu irmão, você pode e deve ter muitos diplomas, você pode e deve estudar muito. Meu irmão, você pode e deve ampliar os horizontes, mas o que te define não é o seu status do currículo. O que te define é Cristo em você. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Sabe por que isso é importante? Homens e mulheres, casais, você que é solteiro, casado, não importa. Porque se você tem emprego, você não está em crise de identidade porque tem um emprego bom. Se você não tem um emprego, você não está em crise de identidade porque está desempregado. Porque estar desempregado para quem está em Cristo não define você. O que define você é a identidade de Cristo em você. Você não está carente de uma aprovação humana. Porque agora sim eu estou no bom emprego, porque eu ganho muito bem. Não é sobre as coisas desta vida, mas é o quanto Cristo está sendo formado dentro de você. Esse caráter está te moldando, chamado Cristo, e você está olhando para si mesmo, dizendo: Senhor, já não sou mais quem eu era. Aqueles medos já não me assombram mais, aqueles pecados já não me dominam mais, aqueles comportamentos não me dominam mais, aquelas reações não me dominam mais, porque não sou mais eu que vivo, mas agora Cristo vive em mim. Paulo está nos ensinando que o que nos define é a identidade de Cristo. Ele está nos ensinando que o que nos molda é o caráter de Cristo. Então, por favor, não deixe que o mundo plante na tua mente, no teu coração, que você só é alguém se tiver o que eles estão dizendo que você tem que ter. Não, você é a imagem e semelhança de Cristo. Você é filho amado, você é filha amada. Quantos filhos estão aqui nessa noite? Quantas filhas estão aqui? Você é filho de Deus. Aleluia, aleluia. Ah, meu Deus. E por fim, se nós queremos conhecer a beleza de Cristo, precisamos conhecer a Cristo na revelação do Espírito. Paulo escreveu na sua carta à igreja, aos irmãos de Coríntios, primeira carta, capítulo 2, verso 14. Vamos ler. 1, 2, 3. Mas o homem natural aceita as verdades. Vamos lá, de novo. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Um homem espiritual, e aqui homem ou mulher, ele discerne tudo espiritualmente. Ele tem a revelação, não é na alma. Por que não é na alma? Porque a alma da gente, ela vai nos levar para o lugar do lamento, da angústia. Ela vai dizer: estou sofrendo. A alma de Paulo dizia: você está sofrendo, Paulo. Você foi abandonado, Paulo. Olha como você está terminando os seus dias aqui na terra. Paulo, você não vai ter nenhum sepultamento digno, Paulo. A alma de Paulo dizia isso para ele. Mas o espírito dele, escute, os olhos naturais de Paulo viam as correntes, viam e sentiam o frio, a solidão e o fim chegando. Mas os olhos do espírito de Paulo viam o propósito de Deus se cumprindo, a eternidade se aproximando, a glória e a coroa chegando.
Porque conhecer a Cristo na revelação do Espírito é enxergar além da circunstância. O mundo, quando Cristo foi crucificado, achou que Jesus estava derrotado. O inferno pensou que Jesus estava derrotado. Mas no Espírito estava Jesus vencendo o mundo. Escute, meu irmão, você está interpretando a sua vida apenas com os olhos da carne? As suas conclusões do que está acontecendo e acontece na tua caminhada aqui na terra, tudo se resume aos olhos da carne. Porque quem vive apenas pelo que vê, vive limitado pelo que sente. Cristo nos pergunta hoje: você crê somente quando você vê? Ou confia mesmo quando não entende? A revelação do Espírito não muda o cenário. Paulo teve a revelação do Espírito, mas o que ele via era solidão, prisão, pedra e frio. Mas no Espírito, ele entendia que Deus estava cumprindo o seu plano. Entenda, a revelação do Espírito não muda o cenário de imediato ou a circunstância. Infelizmente hoje, muitos desanimam. Por quê? Porque não aconteceu como esperava, pastor. Porque o projeto não avançou. Ah, pastor, eu estou triste. Eu estava falando com Deus, pastor, porque a porta não se abriu. Porque a pessoa não voltou. O sonho se frustrou. Mas Paulo nos ensina que conhecer a beleza de Cristo na revelação do Espírito, eu vou entender que nem todo silêncio é ausência, nem toda espera é perda, nem todo isolamento é o abandono, porque às vezes Deus está formando dentro de você algo que publicamente ainda pode ser visto, e aquilo que você contempla no Espírito, você acaba se tornando. Então é por isso que o cristão não anda com os olhos da carne, porque se você se mover e permitir ser moldado pelos olhos da carne, você vai ser uma pessoa constantemente frustrada, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas quando eu ando na revelação do Espírito, eu vejo solução aonde ninguém vê, eu vejo milagre aonde ninguém vê, eu vejo resposta aonde ninguém vê, eu vejo cura aonde ninguém vê, eu vejo Deus agindo aonde ninguém vê. Porque os meus olhos espirituais estão abertos. E aí não é muito mais do que o resultado. É aquilo que eu estou me tornando. É quem eu estou me tornando. Se Deus fizer, Ele. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele é Deus. Porque eu tenho a revelação de Cristo, a beleza de Cristo. A beleza de Cristo. Escute, irmãos, conhecer a Cristo não é sobre ter resultados e nem conquistas. Fala comigo, conhecer a Cristo é sobre ter alguém e sobre ser alguém. Fala comigo assim para você não esquecer. Conhecer a Cristo no chão da vida, na profundidade da alma e na revelação do Espírito. Quando isso acontece, meu irmão, você pode até perder tudo e ainda assim não perder nada. E dizer como Paulo: considero tudo como perda, na beleza de conhecer a Cristo. Paulo termina dizendo, segunda carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, verso 6. Vamos ler isso juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima.
oferta derramada. Agora aqui ele está falando literalmente. Só que ele não fala como alguém que está derrotado, porque está para morrer. Alguém que terminou mal. Não. Ele diz: eu combati o bom combate. Eu não estou terminando incompleto. Não. Eu terminei a carreira proposta. E o mais importante, eu guardei a minha fé. Sabe o que é mais gostoso? Pastor Edson, pastora Malvina, pastora Simone, irmãos e irmãs, nós vamos encontrar com Paulo. Eu acho que alguns não vão. Alguns querem ficar com os Paulos pedreiros, os Paulos padeiros aqui na terra, que são tão importantes quanto. Mas nós vamos encontrar com Paulo. E lá na glória, eu quero, junto com vocês, dizer: Paulão, Paulão. Rapaz, que oferta, hein? Que oferta. Você não tem noção o quanto Deus te usou para me inspirar, para me orientar, para me dirigir, para eu não desanimar, para eu entender quem Jesus é. Paulão, Paulão. A sua vida foi um sacrifício vivo e terminou como uma oferta oferecida definitivamente no altar. Paulo, gratidão, muita gratidão. Aliás, eu vou ter eternamente gratidão. Eu te pergunto, o que será que vão falar de nós? O que será que vão falar de você na eternidade? Fala para o seu irmão assim, ó: dá tempo de mudar o cenário. Hoje é o seu dia, é o seu momento, é a sua hora. Escute, para nós orarmos, ele não termina grande aos olhos do mundo, ele termina fiel aos olhos do céu, de Cristo. Irmãos, talvez o maior milagre não seja Deus tirar da prisão Paulo aqui, ou você, ou qualquer um de nós, do contexto. Às vezes a gente fala assim: Senhor, me tira do deserto, me tira desse vale, me tira dessa luta. Ai, Senhor, não aguento mais. Talvez o melhor milagre que você pode esperar neste lugar que você se encontra hoje é dizer: eu vi Cristo. Eu conheci Jesus, como o próprio Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu recebi a revelação. É chegado o tempo da igreja se posicionar com um desejo, o maior desejo de todos, dizendo: Jesus, se revela para minha casa, se revela no meu casamento, se revela na minha vida. Eu quero conhecer-te como tu és. Molda o meu caráter, torna-me igual a ti. Eu quero crescer igual ao Senhor. Eu quero conhecer a beleza de Cristo Jesus. Aonde está a geração? Aonde estão os irmãos que querem conhecer a beleza de Jesus? Será que tem alguém aqui nessa noite que anseia receber a revelação de Cristo? Eu convido você a se levantar nessa noite. Ah, Espírito Santo. Que se levante uma geração. Que o maior motivo da nossa oração seja: eu quero conhecer a beleza de Cristo. Porque tudo é perda, todo o resto é trivial, todo o resto fica, mas a eternidade é para sempre, o legado é eterno. A igreja de Cristo está sendo edificada sobre Cristo, uma rocha inabalável. Ainda que os mares se levantem contra você, ainda que os montes se abalem, que você não se esqueça: há um lugar em Deus para você. Você é de Jesus. Você só precisa conhecer a Cristo.
se esforce para entender qual a vontade de Deus. E para dizer: Senhor, eu quero ver a beleza Marli. De amigas, de amigos no trabalho. Apenas dizer assim: Marli, depois que você veio para cá, o ambiente aqui mudou. Há uma paz, há uma presença. Eu não sei o que acontece, mas aqueles que entendem sabem, a beleza de Cristo está passando por aquele lugar. E junto com a beleza de Cristo, o perfume que entra no ambiente agradável. Enquanto muitos querem fazer guerra, quem carrega a revelação de Cristo leva a paz. Enquanto muitos levam destruição, quem tem a revelação de Cristo leva a reconciliação. A beleza de Cristo. A beleza quando alguém socorre o necessitado. A beleza quando alguém tira o lixo do vizinho sem ele pedir. Eu vi o lixo do vizinho lá, eu fiz o que precisava ser feito. Alguém vai dizer: por que você fez isso? Eu fiz porque eu desejei fazer. E alguém, ainda que não saiba expressar em palavras, vai perceber a beleza de Cristo. Jesus te chamou, e o seu maior propósito de vida não é ser rico, ainda que Ele possa te dar tudo. O seu maior propósito de vida é seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Para de ficar pensando: pastor, eu não sei qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. Todo o resto é ativismo religioso ou compromissos de um chamado. Mas o seu maior chamado de vida é conhecer a Cristo. Seguir e conhecer a Cristo. Quero fazer uma oração. Eu não sei se foi possível colocar essa letra lá. Foi possível, pessoal? Sabe me dizer alguém? Foi? Pega suas mãos para o Pai. Me ajudem, tá? Vamos lá. Se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios seu nome, sua eterna beleza, sua eterna beleza fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza, quero ver a beleza de Deus, Filho. O segredo de Deus, o segredo de Deus, e o seu saber procurei encontrar. Sua glória. Me ajuda, Débora. Vamos lá. Achei o Filho. Isso. Vamos aprender juntos. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza. Olha isso, diga.
Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Vamos, igreja, cante isso, cante. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza, oh, quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Diga mais uma vez, Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo. Pegue as suas mãos, solte a sua voz e diga: qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza, qual a beleza que existe em, que eu ainda não vi. Qual a beleza, qual a beleza que existe, que eu ainda não vi, que eu ainda não. Qual a beleza, qual a beleza que existe em, que eu ainda, mais uma vez, diga: qual a beleza, qual a beleza que existe, oh, que nós não enxergamos ainda, Jesus, que nós não vimos ainda. Diga: qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Diga: Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, oh, Cristo, oh, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, diga: Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, só a igreja, diga as suas mãos, diga: qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não. Diga pra ele: qual a beleza que existe. Qual, Senhor, qual a beleza e quente que eu ainda não. Diga assim: Cristo é tudo. Diga: Cristo é tudo que Deus pode me dar. Cristo, Cristo, não se esqueça disso. Cante:
a beleza revelada no Pai. Cristo, é só Ele. Cristo, uma vez mais, diga: Cristo é tudo. E Cristo é tudo que Deus pode. Oh, Cristo, oh, Cristo, oh, a beleza revelada no Pai. Cristo, vamos aumentar o volume, vamos para Ele, mais uma vez, vamos. Cristo, sim, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É só Ele, é só Ele. A beleza revelada do Pai. Cristo. Pela última vez esse CD, diga qual? Qual a beleza que existe em ti? Qual a beleza que existe em ti? Eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Neste momento, representando a revelação de Cristo, abrace alguém do seu lado, à esquerda ou à direita, se possível homem, mulher, ou então casal, né? Faça uma oração agora por essa pessoa. Faça uma oração amorosa, do seu jeito. Não existe melhor oração do que a oração do seu jeito. Fala do teu coração, para Deus renovar. Que este abraço revele Cristo, Cristo a você, a seu casamento, a sua casa, a sua família, ao seu irmão, a sua irmã. Ei, 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 balabachou de cabalabalabas. a beleza revelada Ore, do Pai. abençoe e ministre sobre eles. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. Ei, a beleza Revelada do Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além, nada. Eu só quero, nada mais, nada, nada mais, nada além. Liga as suas mãos. Diga assim comigo: Jesus, eu quero conhecer a beleza que está em ti, na cozinha da minha casa, no meu quarto, no sofá, no café da manhã, no almoço, no meu trabalho, nos dias bons, nos dias difíceis. Eu quero conhecer a beleza de andar contigo e de receber a revelação de quem tu és. Diga: eu te amo, Jesus. Eu dependo de ti e eu confio no Senhor. Aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia. Que essa semana que está começando, você ainda não entregou a vida a Jesus, ou estava afastado, que você possa se entregar ao Senhor. A vida é Cristo. Se houver alguém que deseja entregar a vida para Jesus, seja pela internet ou aqui, não vá embora sem fazer isso, seja agora ou depois. Mas eu preciso insistir. Se você ainda não teve a revelação do Cristo ressurreto, que salva ou salvou a tua alma e não fez isso ainda, hoje é um bom dia para isso. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de receber a revelação da beleza de Cristo, que ainda não fez isso? Se você não fez, eu quero orar por você. Alguém quer entregar a vida publicamente para Jesus? Como a Bíblia fala, aquele que não se envergonha de Cristo publicamente, o Senhor naquele dia também não irá se envergonhar de você, sem nenhum constrangimento, porque todos nós já fizemos isso em algum momento ou vamos fazer. Se alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui e quer tomar uma posição de se entregar, de se renovar, talvez você já é de Jesus, você quer renovar esta aliança, eu não posso deixar de dar a você essa oportunidade. Alguém? Se você deseja fazer isso, eu quero orar por você. Aonde você está, levante a sua mão. Tem um jovem aqui, glória a Deus. Vem aqui. Glória a Deus. Aleluia, filhão. Deus te trouxe aqui para isso. Foi para isso que Ele te trouxe. Principalmente para isso.
uma paternidade foi gerada dentro de você. E ela precisava ser completa. E por isso Jesus te trouxe. Se tiver mais alguém, pode vir. Erga suas mãos, eu quero orar. Pelo Marcos. Aleluia. Você é muito amado, viu, Marcos? Pai, nós abençoamos a vida do Marcos, que hoje está entregando a vida dele, está renovando a comunhão dele com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Escreve o nome dele. Tem mais um aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Nicolas? O Marcos está entregando a vida para Jesus e o Nicolas chegou a batizar? Não. Então está entregando também. E esse boné que Jesus é o Rei dos Reis, pronto, está na cabeça. Erga suas mãos, igreja. Fala comigo assim: nós abençoamos a vida do Marcos e do Nicolas. Diga assim: Senhor Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Que a partir de agora o Espírito Santo faça morada no coração deles, selando esta aliança para a eternidade, em nome de Jesus. Como um ato de fé, vocês aqui agora, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Toma conta de mim e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, para a tua glória. Amém. Sejam mais que bem-vindos à família de Cristo, a família da eternidade. Vocês podem receber e aplaudir essas vidas. Olha lá a família de vocês, não. Essa é a família de vocês. Dá um abraço neles. Deus abençoe, Marcão. Deus abençoe. Os meninos, vem aqui abraçar esses jovens. Os jovens da igreja, vem abraçar os jovens. Glória a Deus, aplaudam. Ei, os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Oh, oh, oh. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, oh, nada mais. Aleluia. Deus é maravilhoso. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia. Aleluia. Lindo ver a juventude unida, recebendo, abraçando estas almas que são preciosas. Depois, bem-vindo à casa, classe de comunhão, maturidade, ministério, discipulado, GC, crescimento espiritual. Ninguém na casa do Senhor cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Vamos aplaudir esses jovens que estão recebendo a beleza de Cristo, a revelação do Pai em Cristo. Aleluia. 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 Nomes gravados na eternidade. Apresente as suas mãos para o Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Que a tua graça, bondade e misericórdia nos acompanhe. Hoje, que é o dia 1º de março, esse mês que está apenas iniciando, que seja um mês de milagres, de provisões, mês de reconciliações, mês em que o Senhor possa continuar movendo o teu sobrenatural. Que nós, como igreja, possamos andar posicionados na palavra do Senhor. Pai, eu te agradeço, e que nós possamos conhecer a beleza de Cristo, que nós recebamos a revelação do Senhor todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor, meu irmão,
te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua vida e família, hoje e para sempre. Se você crê e recebe, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Eu te amo, ICB. Um beijo, boa semana e até o próximo culto. Os irmãos da internet, fiquem na paz. Lá atrás tem um livro, Coragem para Servir. Compre o seu livro e vai na paz de Jesus. Fique atento à programação e à agenda da igreja nas nossas redes sociais.